Olá, galera do segundo ano. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vamos a mais uma aula e agora falamos sobre calorimetria e mudança de fase, certo? Então é uma revisão, né, com questões, vamos responder exercícios para praticar o conteúdo estudado, ok? Então não esquece de pegar o seu caderno e eu vou pedir que antes de você ver a resolução da questão, você pause o vídeo, tente responder por conta própria. Aí você vai ter a sua dúvida. Tendo a sua dúvida ou conseguindo responder a questão, você libera o vídeo e assiste a resolução da questão e assim você consegue aprender mais, tá bom? Então, otimize o seu tempo e melhore os seus resultados. Vamos nessa? A questão 1. A questão diz o seguinte: o ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus Celsius e o ponto de ebulição é de 2450 graus Celsius. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Pessoal, o ponto de fusão é o ponto em que há a mudança de estado físico do estado sólido para o líquido e vice-versa. O ponto de ebulição é o ponto em que há a mudança do estado líquido para o gasoso e vice-versa. Portanto, qualquer temperatura abaixo do ponto de fusão é estado líquido. Qualquer temperatura abaixo do ponto de fusão é estado sólido. Qualquer temperatura entre o ponto de fusão e ebulição é estado líquido. E qualquer temperatura acima do ponto de ebulição é estado gasoso, certo? Então, 25 graus Celsius é abaixo, né, do ponto de fusão, portanto, estado sólido. 130 graus Celsius continua abaixo do ponto de ebulição, ou do ponto de fusão, então continua sendo estado sólido. 1459 graus Celsius. Professor, essa temperatura é uma temperatura muito alta, né? Mas ainda continua abaixo do ponto de fusão, portanto, estado sólido. 2235, pessoal, 2235 está intercalado entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, portanto, é estado líquido. E 3002 graus Celsius está acima do ponto de ebulição, portanto, é estado gasoso. Tá bom? E aí, conseguiu acertar? Vamos para a próxima. Não esquece de pausar e tentar responder por conta própria. Depois você verifica aqui a resolução, tá bom? Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíram no tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de... Pausa o vídeo aí e responde. Então, pessoal, a naftalina está no estado sólido. E quando ela começa a mudar de tamanho, ela está indo diretamente para o estado gasoso. A mudança de estado que passa do sólido para o gasoso, pulando o estado líquido, ela é chamada de sublimação, certo? E aí, conseguiu acertar? Aí imagina agora a Márcia tendo uma dúvida, mas professor, uma substância consegue sair do estado sólido diretamente para o gasoso sem passar pelo líquido? Sim. Está aí o exemplo da naftalina. Questão 3. Observe. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Pessoal, isso aqui foi respondido agora há pouco. Vocês sabem dizer, né? Que mudança de estado é essa? É sublimação. Uma vasilha de água deixada no freezer. O vulgo pedrar, né, a água, ou seja, solidificação. Uma vasilha de água deixada no fogo. Pessoal, fácil, né? Evaporação. No entanto, a evaporação ela tem 3 subconjuntos, que é a calefação, né, que é a mudança de estado da forma brusca, quando você pega, por exemplo, uma panela muito quente que sai do fogo e dá um pinguinho de água, né, faz tchum. Isso aí é a calefação. Ela tem a vaporização, que é quando, por exemplo, você deixa a roupa no varal para secar, e tem a ebulição, que é o caso da água deixada no fogo. E o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Pessoal,
o chumbo está sólido. Então, quando aquecido, ele derrete. Portanto, mudança do estado sólido para o líquido é chamada de fusão. Ok? Então, a alternativa A é a resposta. Questão 4. Ao fornecer 300 calorias para um corpo, verifica-se como consequência a variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Mais uma vez, pausa o vídeo e tente responder por conta própria. Vamos lá. Vamos anotar os dados. A quantidade de calor são 300 calorias. A variação de temperatura são 50 graus Celsius. E eu quero saber a capacidade térmica. O simples fato de eu extrair os dados faz com que eu encontre a fórmula. Ou seja, capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. A temperatura tanto pode ser chamada de θ como de T. Neste caso aqui eu usei o θ. Então, substituindo os dados, nós temos que capacidade térmica é igual a 300 dividido por 50, ou seja, 6 calorias por grau Celsius. Conseguiu responder? Sei que sim. Então vamos à próxima. Para determinar uma barra de material, para derreter uma barra de material W de 1 kg, é necessário aquecê-lo até uma temperatura de 1000 graus Celsius, sendo a temperatura do ambiente no momento analisado 20 graus Celsius e o calor específico de W igual a 4,3 joules dividido por caloria vezes graus Celsius. Qual a quantidade de calor necessária para derreter a barra? Uma dica antes de você tentar resolver é que analise a unidade de medida do coeficiente do calor específico, né? Ela vem em joules, em quilogramas e graus Celsius. Então você tem que usar estas unidades de medida na sua equação, né? Se fosse um caso convencional, a gente teria que transformar quilogramas em gramas, que seria 1000, e teria que transformar e daria a resposta em calorias. Mas neste caso aqui não. Observe, pause o vídeo e tente. Então, vamos ver o que você conseguiu fazer. Tenho certeza que a maioria acertou essa questão. Então vamos lá. Anotando os dados, a massa é 1 kg, a temperatura final são 1000 graus Celsius, a inicial são 20 graus Celsius, significa que a variação de temperatura dá 980. E o calor específico 4,3. E a gente quer encontrar a quantidade de calor. A forma utilizada é o quimacete e vamos substituir os dados. A massa é 1, o calor específico 4,3, variação de temperatura 980. Multiplicando isso aqui, nós temos que a quantidade de calor necessária para derreter a barra é 4.214 joules. Então, é isso. E como atividade de casa, eu quero que vocês realizem duas atividades que estão no aplicativo Sayava, né? Você tanto pode acessar pelo aplicativo no celular como pelo computador, mas é o mesmo aplicativo que vocês responderam as questões do B2. Então, essas 8 questões são referentes aos capítulos 1 e 2, 4 de cada capítulo, no livro 2, frente A. Eu vou programar esta atividade para ser finalizada na sexta-feira, dia 22 de maio, às 19 horas, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês podem me procurar, tirar as dúvidas, e não esquece de deixar aqui embaixo o seu like e o seu comentário para que eu possa observar quem está assistindo os vídeos, beleza? Valeu, falou e fui!